diferentes países da Europa. E o nosso queridíssimo Jamil Chad acompanhou as movimentações lá em Nova York. Trouxe o registro para a gente de como que foi essa manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro por lá, um ato que ele registrou, comentou ali que foi esvaziado, teve cerca de 20 pessoas, como a gente está vendo nessas imagens, pessoas reunidas na Times Square. Teve pouca gente, mas teve até videochamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro ali no celular de uma das organizadoras do evento. Vamos assistir aqui um trechinho de como que foi essa movimentação por lá. A gente consegue ver, né, meninas, que ali junto foi até um destaque da coluna do Jamil, ele com aquela poética toda dele narrando como que foi o protesto, comentou que tinha o grupo de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro que a gente viu ali na frente da imagem, com bandeiras, usando a camisa verde e amarela, e atrás tinha um outro grupo, no caso um grupo religioso, de coreanos fazendo um protesto ali, mas que como eles estavam cantando, até roubou um pouco a cena, né, Andresa? Queria começar com uma análise sua já dessa expectativa para o ato amanhã em Copacabana, mas essas primeiras movimentações internacionais, tendo em vista até que essa ponte Estados Unidos-Brasil tem sido bem importante para os bolsonaristas como um todo na pauta que eles querem propagar ali pela anistia, né? Pois é, o momento está muito complicado para o Bolsonaro conseguir encher ali Copacabana, como a gente viu, né, durante o mandato dele, ali no final do mandato, que ele conseguia. É um estado mais conservador, né, ali o Rio de Janeiro, então ele tinha um público ali bastante alto nos últimos eventos que ele fez, mas agora, depois das prisões ali, por conta do golpe do 8 de janeiro, eu vou chamar de golpe aqui, porque eles invadiram, né, as instituições, em algum momento ficaram ali impedindo o livre exercício do poder. Então, eu analiso que o que aconteceu no Brasil foi um golpe. Então, tudo que aconteceu e as pessoas presas até hoje, isso, né, é muito divulgado, muita gente fugiu do país, né, fugiu da prisão. Então, eu imagino que isso vai frear um pouco as pessoas que, de alguma forma, apoiam, né, esse discurso do Bolsonaro de se exporem ali num evento que vai tratar desse tema. Então, a gente viu nos Estados Unidos, foi bem menor o público, e aí não tem relação com isso, né, porque eles estão fora ali da jurisdição brasileira, mas já não é aquele apoiamento, né, que o Bolsonaro tinha. Então, o Bolsonaro está muito próximo aí de sofrer, né, as consequências, né, de tudo que ocorreu no Brasil, e o Bolsonaro estimulou, né, essa agressividade, essa contrariedade, né, esses ataques aí às instituições, né, ao Supremo, ao Congresso, à própria imprensa. Isso ele foi estimulando ao longo de 4 anos, e a gente viu no que deu e os riscos que o país correu, né, agora a gente está falando de 40 anos da democracia, de um retrocesso muito grande. Então, o fato do Supremo estar muito próximo, né, de tornar o Bolsonaro réu, dessas pessoas estarem presas, desse discurso da anistia ter perdido um pouco o fôlego, né, aqui em Brasília, eu imagino que não vão ajudar muito um público alto ali nesse evento do Bolsonaro de amanhã. E se o evento flopar, aí vai ficar muito ruim para o ex-presidente, porque ele espera, né, esse apoio popular para tentar evitar aí uma prisão, uma condenação. Então, um pouco um tiro no pé esse evento. Vamos ver o que vai acontecer. A gente está vendo toda uma preocupação como um todo com a organização desse evento de amanhã, justamente com essa preocupação de ser esvaziado, tendo em vista que a situação do ex-presidente está cada vez mais complicada, né, Lê? Mas essa organização toda para ter a mobilização que eles querem amanhã. Eu queria uma análise sua desses destaques internacionais, no caso de hoje, esse protesto aí que também foi muito puxado pelo Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe já está há um tempão lá nos Estados Unidos, e o que a gente pode esperar para amanhã? É um risco muito grande você chamar o povo para ir pra rua, né? Porque se vai, que bom, deu tudo certo. Se não vai, se o evento flopa, como a Andresa colocou, como é que fica a liderança dessa figura política? E isso vale para todos os espectros, vale para a extrema-direita, para o pessoal do centro, para a esquerda. A gente viu isso já acontecer com o presidente Lula, em 1º de maio, de não juntar a multidão. No passado, o Lula juntava
milhões de pessoas e falava. Então, a gente vê essa questão de como as ruas se refletem no apoio, no apoio do dia a dia, na avaliação de governo, na avaliação de políticos em geral, e como que isso pode se refletir para a eleição. Mais do que uma questão de voto em si, também existe uma questão que as pessoas hoje em dia, eu acho que elas são, no geral, menos propensas a fazer manifestações políticas nas ruas. Houve um momento ali em 2000, houve um momento no passado, nas últimas décadas, na redemocratização. Teve um momento muito forte que começou em 2013, que foi para 2014, na época foi se arrastando com o início da Lava Jato, e depois recuou. E depois a gente viu o presidente Jair Bolsonaro, colocando muita gente nos protestos quando ele chamava o 7 de setembro. Aqui em Brasília, a esplanada ficava lotada. Eu acompanhei alguns desses eventos e era uma coisa assim realmente muito grande. Só que agora ele já saiu do poder. E aí você já não tem o mesmo poder sobre a massa, a mesma força para mobilizar as pessoas. E eu acho também significativa essa questão de nos Estados Unidos, que é um país tão simbólico para o bolsonarismo, pelo apoio que eles fazem, que o Jair e a família Bolsonaro sempre fizeram em relação aos Estados Unidos, e especificamente ao presidente Trump, de nesse momento ter 20 pessoas, como o Jair colocou ali na praça, existe eu acho que eles esperavam que fossem brasileiros em massa. A gente viu outros momentos durante o governo Jair Bolsonaro em que grupos de brasileiros foram, por exemplo, para a porta de um hotel em Nova York protestar contra o ministro do Supremo, que eles estavam lá hospedados. Então, a gente já viu mobilizações maiores de pró-bolsonaristas nos Estados Unidos nos últimos anos. E existe toda uma questão com o Trump agora, a família é aliada a ele, mas existe um temor, inclusive de brasileiros nos Estados Unidos, né, por causa dessa questão de imigração, do pessoal que mora lá. Então, talvez isso tudo entre no caldo também, né, porque chegar um monte de imigrante na Times Square também não sei, talvez algumas pessoas tenham deixado de ir porque estejam lá sem estar com papel regulamentado, não sei. É um centro ali onde se a ICE aparecer de uma hora para outra, né, a polícia que visa imigração, poderia dar um problema para eles também, não sei. Mas acho significativo, me chamou a atenção. Ter 20 pessoas ali, ser menor do que o pessoal cantando, o pessoal da Coreia cantando. Acho que amanhã vamos ver que tamanho que segue essa tomada de Copacabana, né? Interessante que você faz dessas imagens que a gente vê ali da Times Square, e até pedir para o pessoal circular rapidinho para a gente ir mudando de assunto, mas a gente vê o grupo ali reunido, inclusive o Jamil destaca aqui para a gente esse momento ali da videochamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com muitas pessoas, é claro, tentando fazer um aceno ao ex-presidente, falando ali em anistia, mandando um beijo para o ex-presidente, a imagem que não tinha rolado aqui no momento que a gente chamou o VT, mas ficou durante a fala de vocês, e ele destaca justamente o ponto em que a foto, né, Lei, que você estava destacando aqui, importa para falar da pressão e da mobilização de pessoas, que uma das organizadoras até chegou ali a falar para o pessoal apertar para juntar melhor na foto e ter esse registro, que a gente sabe que é o que fica das manifestações, a ver o que a gente vai acompanhar amanhã.